Graça e paz a todos vós, meus queridos irmãos e irmãs. Ainda em tempo de convalescência, procurando me tratar da Covid-19, da qual também fui acometido, mas na força e na graça do Senhor, podendo compartilhar com você neste tempo de Natal, neste tempo de fim de ano, uma mensagem que possa realmente trazer ao seu coração este clima gostoso que devemos desfrutar pela manifestação da graça de Deus em nos dar o seu amado Filho. Fique conosco e vamos então ao tema desta semana. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região assombrada da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Natal de 2020, como todos os demais eventos ocorridos durante a pandemia do Covid-19, será comemorado observando-se os protocolos emitidos pelas autoridades sanitárias. Além disso, o Natal de 2020 refletirá com certeza o triste saldo desta luta renhida contra este vírus perigoso e letal. Ao redor de muitas mesas haverá lugares vazios que até no último Natal ainda estavam ocupados. Rostos marcados pelo sorriso, o som estridente de alegres risadas estarão ausentes e algumas brincadeiras e guloseimas ficaram órfãs de seus idealizadores, os quais se foram levados pelo vento forte desta indesejável pandemia, deixando para nós a dor e a saudade. É verdade que o Natal de 2020 ficará marcado na história mundial. Mais que isso, na história individual de cada um de nós. Porém, por mais distinto, doloroso e pobre que este Natal possa parecer, ele não precisa ser rotulado com estes adjetivos. Este Natal pode entrar para a história como o Natal da resistência, da resiliência, da fraternidade e da superação. Esta pandemia atentou não somente contra a vida humana, mas também contra a sua forma de ser. O coronavírus não é apenas uma ameaça ao homem, mas à sua humanidade. O distanciamento, o uso de máscaras e a suspensão de eventos nos fizeram ver uns aos outros como ameaça à segurança e à própria vida. A percepção desta realidade levou alguns ao desânimo, à solidão, ao desespero e até à depressão. Não podemos esquecer que o Natal de Jesus teve tudo para ser lembrado como um dia infeliz e até maldito, o que o introduziria a uma vida de sofrimento e dor. O dia do seu nascimento, do seu natalício, poderia ter sido percebido por Jesus como Jó percebeu o dia do nascimento dele. Veja o que Jó chegou a pensar
do dia em que nasceu. Abre aspas. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o todo o que pode engrandecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Fecha aspas. Jó 9, versículos de 1 a 11. Que lamento triste Jó faz do dia do seu nascimento. Como o dia do nascimento de Jó, o Natal de Jesus teve tudo para se tornar um dia para ser esquecido. Um dia infeliz e uma noite sem estrelas mergulhada nas sombras da morte. No entanto, Deus mudou a sua história. O dia previsto para ser maldito, Deus o fez bendito. Um presente para todos os homens. O nascimento de Jesus marca o dia da entrada do Salvador em nossa história, com a missão de destruir a maldição dos nossos anos e dos nossos dias, assim como também fê-lo em relação a Jó. O Natal de Jesus superou a maldade e a perseguição de Herodes, o desprezo do povo judeu, a condenação do Império Romano, a morte de cruz, considerada cruenta e maldita. Todos estes conspiraram para tornar o Natal um símbolo de maldição, mas Deus o fez bendito ao ressuscitar Jesus ao terceiro dia de entre os mortos. O Natal de 2020, como o primeiro Natal e muitos outros ao longo da história, corre o risco de perder o brilho e a cor como resultado da maldição imposta por um vírus maligno. Porém, não podemos esquecer que nem mesmo um vírus tão letal ou o próprio Satanás pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Por isso, vamos acender nossas luzes, enfeitar nossas casas e jardins, vamos abrir as janelas e vamos cantar para este tempo de dor e de medo, incredulidade e desesperança. É Natal, nasceu o Salvador.
cantem as crianças, alegrem-se os jovens e os velhos, se vistam de ornamentos de festa. Vamos celebrar. Jesus nasceu, venceu a morte, o diabo e o inferno. O Natal de 2020 será como devem ser todos os dias da nossa vida, marcados pela superação, pela provisão, pela assistência dos céus. É Natal. O Deus Emanuel está entre nós, está conosco. Jesus venceu a morte, a maldição e o império das trevas. Celebremos com alegria o recebimento do maior presente que alguém poderia receber: o perdão dos nossos pecados e a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feliz Natal, pois assim cremos.